Olá, querido estudante. Hoje vamos abordar um tema muito importante: a motilidade do trato gastrointestinal. O movimento da parede do trato digestório é referido como motilidade. E a motilidade, ela pode ser de natureza propulsora, no qual vai propulsionar o alimento para um segmento próximo, pode ser de natureza retentiva, onde ela vai reter a ingesta em um determinado segmento para digestão, absorção ou armazenamento, ou pode ter a característica mista, tanto propulsora quanto retentiva. O tempo que leva para o material passar de uma porção do trato digestório para outro é conhecido como tempo de trânsito, ou seja, quanto a maior motilidade propulsora, menor será o tempo de trânsito. Logo, a motilidade apresenta as seguintes funções: propulsionar o alimento de um segmento para o próximo, reter a ingesta em um determinado segmento para digestão, absorção ou armazenamento, quebrar fisicamente o material alimentar e misturá-lo com as secreções digestivas, e, por fim, circular a ingesta para que todas as porções entrem em contato com as superfícies absortivas. O primeiro nível de controle da motilidade gastrointestinal reside nas propriedades elétricas da massa do músculo liso. Essas propriedades elétricas consistem em ondas espontâneas que varrem sobre o músculo liso intestinal. Essa atividade elétrica se origina de células do músculo liso especializado, referidas como células intersticiais de Cajal. Essas células são muito similares em estrutura e função das células de Purkinje do coração, na ritmicidade e na oscilação espontânea no seu potencial de ação. Elas são como se fossem o marca-passo elétrico do intestino. As células intersticial de Cajal, elas formam uma treliça de interconexão das células que circundam o músculo circular e longitudinal por toda a extensão do trato gastrointestinal. Então, as células intersticiais de Cajal, elas fazem conexão através de nexos, com as células do músculo liso e também entre elas. As células do músculo liso, então, são conectadas às células intersticial do Cajal e, por si só, por nexos, permitindo que as alterações no potencial de membrana se espalhem e se propaguem por grandes áreas do músculo. Essas conexões permitem o fluxo de íons de célula para célula, a liberação de neurotransmissores do terminal nervoso entérico, que inerva as células intersticial de Cajal e as células do músculo liso, causam inativação dos canais de potássio e aumentam o fluxo de cálcio para dentro do citoplasma, resultando na despolarização da membrana e, consequentemente, na contração do músculo liso. Os canais iônicos eles jogam com um papel importante na motilidade do trato gastrointestinal. Em condições normais, no trato gastrointestinal, as alterações no potencial da membrana se iniciam na região proximal do duodeno e são propagadas aboralmente, ou seja, longe da boca, ao longo do intestino delgado.
O sistema nervoso entérico é um componente do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o componente eferente do sistema nervoso visceral, ou seja, aquele sistema que ocorre de forma involuntária e vai inervar as vísceras, as glândulas e o músculo liso. Os outros componentes do sistema nervoso autônomo compreendem o sistema nervoso autônomo simpático, o qual é ativado em situação de estresse, e o sistema nervoso autônomo parasimpático, o qual é ativado em situação de tranquilidade e na digestão. O sistema nervoso entérico ele vai funcionar de uma forma independente do sistema nervoso central, e ele é composto pelo plexo mientérico e pelo plexo submucoso. Existe um grande número de neurônios entéricos e pode atingir 100 milhões, sendo considerado o segundo cérebro. O sistema nervoso entérico ele é composto por neurônios aferentes, ou seja, que transmitem o impulso da periferia até o sistema nervoso central. O estímulo sensorial vem dos mecanorreceptores, dentro das camadas musculares, e de quimiorreceptores, dentro da mucosa. Os mecanorreceptores monitoram a distensão da parede visceral, enquanto os quimiorreceptores na mucosa monitoram as condições químicas no lumen intestinal. Os nervos motores entéricos suprem o músculo vascular, o músculo visceral e as glândulas no interior da parede intestinal. Os neurônios eferentes do sistema nervoso entérico podem ser estimulantes ou inibitórios. A natureza de sua ação é, em grande parte, determinada pelo tipo de substância neurócrina que eles secretam e pela natureza dos receptores ativados. Por exemplo, se é liberada acetilcolina, como ocorre na ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, terá uma ação estimulante, ou seja, aumentará a motilidade do trato gastrointestinal e as secreções das glândulas exócrinas. Os plexos entéricos eles se comunicam entre si através de interneurônios e com o sistema nervoso central por meio dos nervos vago, que é o principal nervo da cadeia parasimpática, que inerva as vísceras abdominais, o nervo pélvico, que vai inervar principalmente o intestino grosso e também a vesícula urinária, e o nervo esplênico. Diferente dos neurônios clássicos, os neurônios entéricos liberam suas moléculas neurotransmissoras a partir de vesículas localizadas nas varicosidades. Então, essa é a imagem de um neurônio entérico, né, que tem a particularidade de possuir as varicosidades que liberam, então, as moléculas neurotransmissoras. Então, inicialmente, os lábios, a língua, os dentes, a boca e faringe apreendem o alimento e propulsionam para o trato gastrointestinal. A apreensão é um processo altamente coordenado de controle direto do sistema nervoso central. Ou seja, problemas de apreensão podem se desenvolver devido à normalidade nos dentes, nas mandíbulas, nos músculos da língua ou da face, além dos nervos cranianos, facial, glossofaríngeo e o ramo motor do nervo trigêmeo, ou mesmo um problema de origem primária no sistema nervoso central. A mastigação ela serve para quebrar as partículas de alimento a um tamanho que passe para o esôfago. Além disso, umedecer e lubrificar o alimento. A deglutição, na fase voluntária, o alimento é moldado
em um bolo através da língua, e quando o alimento entra na faringe, terminações nervosas sensoriais detectam a sua presença e inicia uma parte involuntária do reflexo de deglutição. As ações involuntárias do reflexo de deglutição ocorrem primordialmente na faringe e no esôfago. A faringe é uma abertura comum tanto do trato respiratório como ao trato digestório. A principal função fisiológica da faringe é assegurar que apenas ar entre no trato respiratório e que comida e apenas comida e água entrem no trato digestório. Durante a deglutição, o esfíncter esofágico superior relaxa, enquanto a faringe se constringe. O alimento é empurrado para a porção superior do corpo esofágico e a onda peristáltica impele o material em direção ao estômago. Quando o bolo alimentar atinge a extremidade distal do esôfago, o esfíncter esofágico inferior relaxa e a matéria ingerida entra no estômago. Se o esôfago não for limpo de material alimentar pela onda peristáltica primária, são geradas ondas peristálticas secundárias. Uma ou mais ondas peristálticas secundárias são quase sempre adequadas para empurrar o material para dentro do estômago e limpar o esôfago. Se corpos estranhos ou alimento se alojarem no esôfago, as ondas peristálticas secundárias podem levar eventualmente a espasmos musculares que constringem fortemente ao redor do material alojado. Esses espasmos interferem frequentemente nas tentativas terapêuticas de remoção de objetos obstrutivos do esôfago. Esse arranjo anatômico, junto com o esfíncter esofágico inferior, é particularmente bem desenvolvido no cavalo, tornando o refluxo de material estomacal para o esôfago extremamente raro nesta espécie. Em muitos casos, quando a pressão intragástrica dos cavalos está patologicamente aumentada, o estômago se rompe antes que ocorra o vômito ou refluxo esofágico. O estômago proximal estoca o alimento, que aguarda o posterior processamento gástrico no estômago distal. O relaxamento adaptativo refere-se à dilatação da parede estomacal que ocorre quando o órgão fica repleto durante o ato de alimentação. Essa dilatação resulta do relaxamento muscular e é acompanhada por pouco ou nenhuma alteração da pressão intraluminal. O estômago distal ele vai triturar e peneirar o alimento que entra no intestino. A onda peristáltica se inicia na junção das áreas proximal e distal do estômago e se move em direção do piloro. Essas ondas, elas são bem fortes. Quando a onda peristáltica se aproxima do piloro, esse se constringe, fazendo com que um pouco da ingesta seja esmagada dentro do anel peristáltico e propelida de volta em direção ao estômago proximal. Somente partículas pequenas, em torno de 2 milímetros de diâmetro, vão passar então para o duodeno. A velocidade na qual o alimento deixa o estômago precisa ser compatível com a velocidade com que este possa ser digerido e absorvido no intestino delgado. Devido ao fato de que alguns tipos de alimentos são digeridos e absorvidos mais rapidamente, por exemplo, refeição líquida em cães ela é eliminada após 1 hora da ingestão.
enquanto que uma refeição sólida ela vai ser eliminada após 3 a 4 horas da ingestão se o alimento tiver pouca gordura. Então, a velocidade com que o estômago esvazia, ela precisa ser regulada pelo conteúdo do intestino delgado. Dessa forma, existem reflexos que regulam o esvaziamento gástrico e permitem ao estômago servir como local de armazenamento. Os receptores aferentes desse reflexo estão no duodeno e são ativados pelo pH baixo, pela autoosmolaridade e pela presença de gordura no duodeno. Aparentemente, existem receptores sensoriais separados para cada um desses estímulos, mas esses receptores não foram identificados anatomicamente. Muitos reflexos ocorrem dentro do sistema gastrointestinal. Seus nomes geralmente refletem o local de origem do estímulo aferente e o local da resposta eferente. Sendo assim, o controle do reflexo de esvaziamento gástrico pelo duodeno é referido como reflexo enterogástrico. O arco do reflexo enterogástrico provavelmente envolve tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso entérico, assim como o sistema endócrino ou parácrino. As vias do reflexo extrínseco parecem envolver as fibras aferentes do nervo vago, as quais recebem os estímulos do duodeno e vão transmitir esse estímulo para o tronco cerebral. E então a resposta mediada por fibras vagais eferentes para o estômago. O arco reflexo entérico envolve receptores no duodeno e conexões de fibras nervosas do sistema nervoso entéricos que vão afetar diretamente o esvaziamento gástrico. O vômito é um reflexo, normalmente associado a uma doença primária do trato gastrointestinal, mas também pode ocorrer em doenças não envolvendo o trato gastrointestinal. O estímulo aferente do reflexo do vômito vem de um grande número de receptores. Os de particular importância são os receptores localizados na faringe, que são os mecanorreceptores, e os receptores de tensão e quimiorreceptores na mucosa gástrica e duodenal. Estímulo desses receptores envia sinais ao centro de vômito no tronco cerebral. Dessa maneira, a estimulação tátil ou química da mucosa gastrointestinal pode resultar em vômito, eliminação ou tentativa de eliminar o estímulo ofensivo do trato gastrointestinal. A irritação direta de estruturas do gastrointestinal, como falamos anteriormente, não é o único estímulo do vômito. O centro do vômito recebe inervações eferentes advinda de uma variedade de órgãos. Desse modo, o vômito nem sempre é um indicador de problema primário do trato gastrointestinal. Então, temos o sistema vestibular, as áreas corticais altas, substâncias que sensibilizam a zona gatilho do vômito ou quimiorreceptora, como as toxinas e alguns sedativos. O ato de vomitar, então, envolve muitos grupos de músculo estriado e outras estruturas externas ao trato gastrointestinal. O vômito está associado às seguintes ações. Inicialmente, o relaxamento dos músculos do estômago e esfíncter esofágico inferior e o fechamento do piloro.
Segundo, a contração da musculatura abdominal, criando um aumento da pressão intraabdominal. Terceiro, a expansão da cavidade torácica enquanto a glote permanece fechada. Esta ação diminui a pressão intratorácica e assim a pressão no corpo do esôfago. Quarto, a abertura do esfíncter esofágico superior. E quinto, a motilidade antiperistáltica no duodeno, a qual pode preceder as ações prévias. Dessa forma, o vômito pode incluir ingesta de origem intestinal. Então, a motilidade do intestino delgado apresenta fases digestivas e interdigestivas. Então, a fase digestiva ela ocorre quando o animal ingeriu então o alimento, enquanto a fase interdigestiva ela ocorre no intervalo entre as refeições, onde tem a presença de pouco alimento no trato gastrointestinal. Na fase digestiva, terá dois tipos de onda: a não propulsora, também conhecida como segmentação, onde nós teremos uma parte constrita da alça intestinal e outra dilatada, e vai ocorrer um revezamento. Depois a área constrita ela se torna dilatada e a área dilatada se torna constrita, né? Tudo isso com a finalidade, então, de fazer com que o alimento ele seja misturado com os sucos digestivos e circulando-os sobre as superfícies das mucosas absortivas, para ocorrer então a absorção dos nutrientes. Outro tipo de onda é a onda propulsora, que nós já vimos. Ela vai no sentido aboral. Ocorrem então contrações peristálticas que migram pelo intestino em fase com as ondas lentas, ocorrendo então 2 passos à frente e 1 passo para trás, também para facilitar a absorção dos nutrientes. Na fase interdigestiva vai ocorrer então ondas poderosas que são desencadeadas pelo complexo motor migrante. Essas ondas elas vão ter como se fosse uma função de faxina. Elas se estendem ao longo do intestino delgado e vão empurrar todo o material não digerido para fora do intestino delgado. O esfíncter iliocecal está na junção dos intestinos delgado e grosso e evita o movimento retrógrado dos conteúdos do cólon para o íleo. Consiste em um anel bem desenvolvido de músculo circular que permanece constrito a maior parte do tempo. Além do esfíncter muscular, em muitas espécies há uma borda de mucosa que atua como uma válvula de via única, bloqueando ainda mais a movimentação dos conteúdos do cólon para o íleo. Durante os períodos de atividade peristáltica no íleo, o esfíncter relaxa, permitindo o movimento do material para dentro do cólon. Quando a pressão colônica aumenta, o esfíncter iliocecal se constringe ainda mais. O cólon do cão e do gato é um órgão relativamente simples, que consiste em um seco curto, uma porção ascendente, uma porção transversa e uma porção descendente. Esse cólon simples, eles não são dependentes da fermentação colônica para suprir suas necessidades energéticas. O material que entra no cólon dos carnívoros é de consistência líquida. Este é devidamente misturado nos cólons ascendente e transverso, e muito da água e muito dos eletrólitos são absorvidos. No momento que atinge o cólon ascendente, está semissólido, transformado em fezes. O reflexo reto-esfinctérico é importante na defecação. O esfíncter anal interno ele vai receber inervação do nervo hipogástrico
e do nervo pélvico, enquanto o esfíncter anal externo vai receber inervação do nervo pudendo. A entrada das fezes no reto é acompanhada por um relaxamento no esfíncter anal interno, seguido por contrações peristálticas do reto. Isto é conhecido como reflexo reto-esfinctérico e é uma importante parte do ato de defecação. Essas são as referências utilizadas na aula e um vídeo sobre as secreções gástricas que pode servir como material de preparação para a próxima aula. Até a próxima videoaula. Um abraço, professor Luiz.